Era uma cidade comum, do tipo que você atravessa sem notar muito. Casas alinhadas, padarias que fecham às 6, ruas que dormem cedo, até que numa manhã nevoada, as primeiras pessoas pararam no meio da calçada. Elas simplesmente congelaram menos braços erguidos, dedos abertos como garras suspensas. Não gritavam, não sei, apenas permaneciam ali, como se uma força invisível as tivesse içado por dentro. No começo a polícia achou que era protesto, ou talvez um tipo de performance bizarra. Mas quando um dos policiais tentou abaixar o braço de um homem, ouviu-se um estalo grotesco, o ombro se deslocou como se tivesse sido puxado de dentro para fora. Seus olhos se tornavam vítreos, e suas vozes perdiam cadência humana. Falavam como bonecos, a entonação, a pausa, a rigidez. Ele respondeu: é como estar preso num corpo assistindo alguém brincar com ele. Como ser só a sombra do que eu era. Era como se estivessem sendo dublados por algo que ainda não tinha aprendido a falar direito. O homem nem gritou. Sorriu, olhos fixos em algum ponto acima das nuvens, como se visse algo que ninguém mais podia ver. Os hospitais começaram a encher com relatos de automutilação, pessoas se cortando em silêncio. Aquilo era mais antigo que qualquer culto conhecido. Era um mito primitivo sobre entrega, possessão e entretenimento cósmico. Acordava com marcas vermelhas nos braços, como se tivesse sido puxada durante a noite. Muitos simplesmente deixavam seus postos, deitavam no chão e erguiam os braços. Sem som, mas alguns juravam ouvir vozes sussurrando seus nomes se encarassem a tela por tempo suficiente. Outros dançavam em silêncio até seus corpos não aguentarem mais. Os preparados eram apenas receptáculos, corpos moldados para suportar o peso do que viria. E quando ele finalmente chegasse, não haveria resistência. Mas não havia passos menos, apenas um rangido ritmado, como de cordas tensionadas sendo arrastadas. Mas enquanto as chamas subiam, ela viu por uma fração de segundo menos algo entre as labaredas. Um rosto, não humano, não totalmente. E nos becos da cidade, vozes ecoavam sem origem, repetindo: o espetáculo começa quando você para de lutar. O corpo dela tremia levemente, como se estivesse sendo manipulado, mesmo que não haja ninguém por perto. E se parar, mesmo que por um instante, para olhar para cima, pode sentir o puxão nos braços, mas bem fundo, onde nem você mesmo consegue alcançar. Ela ainda respirava, mas seus olhos estavam escuros, e sua boca se movia em sussurros ininterruptos. Quando abriu a porta do quarto, não havia ninguém. Mas no spell, put tries to reflect so algo sem movia. Ela não conseguia mais escrever com a mão direita, menos ela tremia, involuntariamente, como se alguém dentro dela estivesse tentando assumir o controle. O interior do teatro estava coberto de poeira e mofo, mas no palco havia uma única cadeira de madeira, velha e carcomida. Em cima dela, um par de luvas brancas. O mais estranho, uma cortina pesada se movia, embora não houvesse vento. Escolas suspenderam as aulas após uma criança ser encontrada ajoelhada em cima da mesa da sala. Braços abertos, cabeça inclinada para trás, memorando que o palco estava sendo montado. Outras se pendurando em ganchos improvisados nas vigas do teto, com fios de arame e ferragens velhas. As portas estavam escancaradas, e uma estranha música ambiente podia ser ouvida de dentro, não vinda de caixas de som, mas de algum lugar que ninguém conseguia localizar. Algo entre o som de cordas vibrando e ossos estalando. Crianças de 8 ou 9 anos paravam durante brincadeiras para olhar fixamente o céu, como se escutassem uma melodia distante, impossível de ser ouvida por ouvidos comuns. Qualquer lugar se tornava palco, e o comportamento piorava. Olhos giravam, corpos se contorciam como marionetes com os fios rompidos. Quando questionadas, murmuravam sempre a mesma coisa: estou me preparando. Ele está vindo. Por trás dela, nada, apenas uma parede suja. Mas ele não voltou, ficou parado, braços para o alto, olhos vazios. Começou a girar lentamente, como um peão desengonçado. Quando tentaram alcançá-lo, ele caiu, rígido, morto, mas com um sorriso costurado no rosto. A antropóloga Mariana Torres foi chamada após uma professora de história da universidade local se trancar em casa e cobrir todas as janelas com cortinas pretas. A mulher repetia sem parar, entre lágrimas, que o teatro havia começado. Um culto pré-colonial, surgido entre tribos isoladas, falava de um marionetista verdadeiro, uma entidade que não guiava com cordas, mas com intenção. Um ser que puxava a essência dos homens, fazendo-os dançar, matar ou se oferecer em sacrifício, tudo ao seu bel prazer. Mariana, especialista em religiões extintas e cultos de possessão, foi convidada a investigar, e o que descobriu a fez desejar nunca ter vindo. Ela encontrou referências antigas,
em manuscritos esquecidos no acervo da Biblioteca Municipal. As manifestações aumentaram. Em parques, estranhos subiam em bancos e esticavam os braços como crucificados. Mariana percebeu algo ainda mais perturbador. Os que se preparavam não apenas mudavam de comportamento. Numa entrevista com um homem que havia se pendurado em ganchos nas costas e sobreviveu, ela perguntou o que ele sentia durante o ato. A cidade começou a definhar. O comércio fechou. No centro da cidade, um teatro antigo, fechado desde os anos 60, reabriu misteriosamente. Mariana entrou no local certa noite, acompanhada por 2 policiais. Um dos policiais foi até o palco e puxou a cortina. Mariana encontrou inscrições esculpidas no chão do palco. Um dialeto esquecido, mas reconheceu parte de uma frase em latim antigo: Dominus Lignorium, o senhor dos fios. Ela começou a ter sonhos com cordas presas aos seus pulsos, que se moviam sozinhas enquanto ela gritava. Enquanto isso, a cidade foi isolada. O exército cercou os arredores, mas os soldados também começaram a parar. A televisão local passou a transmitir um único sinal: uma imagem do palco vazio no teatro, com a cadeira no centro, sob um único foco de luz. Mariana percebeu que o culto não havia desaparecido. Ele apenas aguardava o retorno de seu mestre. Certa madrugada, Mariana ouviu alguém subir as escadas da pensão onde estava hospedada. Ela começou a ser seguida por figuras com os rostos cobertos por máscaras de porcelana rachada. Não falavam, só apontavam para o alto e sorriam. Em uma tentativa desesperada de encerrar o ciclo, Mariana queimou os registros do culto, destruiu o palco e ateou fogo ao teatro. As pessoas não pararam. Pelo contrário, com o teatro queimado, passaram a se reunir em ruas, praças, pátios de escola. Dias depois, Mariana foi encontrada em uma praça. Estava suspensa por cordas invisíveis, flutuando a centímetros do chão. Hoje, quem passa perto daquela cidade ouve o som de aplausos. E o espetáculo começou.